Características dos desreguladores endócrinos. As substâncias como clorpirifos, atrazina e diclorodifeniltricloroetano, DDT, se originam de pesticidas utilizados na agricultura. Além da possível contaminação por contato com a pele e/ou por inalação, os seres humanos podem ser expostos por contaminação da água e alimentos. Embora o DDT tenha sido banido de vários países há algumas décadas, cabe destacar que se trata de um poluente orgânico persistente, com meia-vida de eliminação prolongada e capaz de se acumular em organismos vivos. O cádmio e outros metais pesados também atuam como desreguladores endócrinos e podem ser encontrados em produtos infantis, como mamadeiras e chupetas, de modo que a exposição ocorre por contato com a pele e mucosas e/ou por inalação. Fitalatos e o bisfenol A estão presentes em muitos recipientes de alimentos e água, sendo liberados do recipiente para alimentos e água e resultando na contaminação humana por consumo deles. Os retardantes de chama bromados e as bifenilas policloradas, por sua vez, estão presentes nos materiais eletrônicos e de construção, e a exposição humana ocorre pelo contato com a pele, inalação ou consumo oral de água ou alimentos contaminados. O triclosan, utilizado pela indústria farmacêutica em antibacterianos, a exposição humana ocorre mais comumente por contato com a pele. Os pesticidas, conhecidos como agrotóxicos, são utilizados nas monoculturas do agronegócio, havendo necessidade de ponderar o risco de contaminação em longo prazo e de desenvolvimento de doenças nos indivíduos diretamente expostos, bem como naqueles expostos via alimentação e água contaminados pelos resíduos das produções. Muitas dessas substâncias permitidas nas plantações afetam o meio ambiente, incluindo os lençóis freáticos. No Brasil, os pesticidas são comumente chamados de agrotóxicos, sendo o país que mais os consome em todo o mundo, revezando esse posto com os Estados Unidos, já que no Brasil sua regulamentação é mais flexível quando comparada a de outros países. De acordo com a Anvisa, um dos principais agrotóxicos utilizados no Brasil é o clorpirifos, um inseticida com aplicação em alguns cereais, cevada, citros e tomate. A concentração máxima de clorpirifos permitida na água no Brasil é de 30 microgramas por litro e consideravelmente superior à de países da União Europeia, por exemplo, em que não pode ultrapassar 0,01 microgramas por litro. Considerando-se o potencial de dispersão desse inseticida em zonas rurais e urbanizadas e sua persistência no ambiente, fica evidente que no Brasil os riscos em longo prazo gerados pela exposição a ele sobre a biodiversidade e a saúde humana são superiores aos de outros países. O pesticida diclorodifeniltricloroetano, DDT, é provavelmente o mais conhecido pela sua toxicidade e riscos em longo prazo, que o levou à suspensão do seu uso em todo o território nacional, após tramitar por anos o projeto de lei 416 de 99 sobre o uso dessa substância. Com sua sanção, foi proibida a fabricação, importação, exportação, manutenção, estoque, comercialização e o uso do DDT, com manifestações favoráveis da Anvisa e da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde. Entretanto, o pesticida muito utilizado por longo período tem persistência no ambiente por décadas, incluindo em organismos vivos como os peixes. A contaminação do ambiente com DDT e sua atividade desreguladora endócrina e carcinogênica podem ser observadas mesmo após a proibição de sua utilização. Além do DDT, há outras substâncias que apresentam potencial de contaminação persistente do ambiente. Entre elas estão as bifenilas policloradas, PCBs, e os hexaclorobenzenos, HCBs, que apresentam menor volatilidade e maior persistência no ambiente em comparação com o DDT. A autorização e imposição de limites máximos e resíduos das substâncias na água e em outros elementos, como alimentos, variam de acordo com cada país. Em alguns países, determinados pesticidas são banidos ou possuem uso restrito. Em outros, o seu uso é livre ou pouco restrito. Há esforços para se estabelecerem padrões internacionais unificados de uso dessas substâncias, que sejam um consenso entre as agências regulatórias de diferentes países. Entre as substâncias permitidas em diferentes países, há ainda variações do limite máximo de exposição. O clorpirifos, por exemplo, é utilizado na China, Estados Unidos, Japão, União Europeia e Brasil. No Brasil, o limite máximo permitido em alimentos é de 0,1 partes por milhão, enquanto que nos outros países, excluindo a China, o limite estabelecido é de 0,05 partes por milhão. Bisfenol A, BPA.
Este composto sintético é utilizado na produção de diversos tipos de plásticos, cosméticos e outros produtos, por conferir maleabilidade e maciez a esses produtos. Nos Estados Unidos, as agências regulatórias buscam reduzir a exposição humana ao BPA pela contaminação de alimentos, reduzindo e restringindo a produção de itens plásticos em copos, embalagens de alimentos e água, mamadeiras e outros produtos infantis. Outras autoridades sanitárias da Europa, Japão e Canadá já avaliaram os riscos do BPA para a saúde, confirmando a importância de medidas restritivas seguindo o princípio da precaução. O princípio da precaução é usado porque não existem evidências definitivas acerca da relação de causa e efeito entre a exposição humana ao bisfenol A e o desenvolvimento de doenças, porém, há fortes indícios dessa possibilidade. Em 2010, um estudo da EFSA delimitou uma dose diária aceitável de bisfenol A baseada no peso corporal e características e consumo da população, tornando essa uma medida restritiva e preventiva. Com isso, vários países da Europa restringiram a confecção de produtos infantis com esta substância. No Brasil, em 2010, a OMS e a FAO promoveram estudos toxicológicos relacionados ao bisfenol A. De acordo com a RDC número 105 de 99 da Anvisa, foi permitido o uso do BPA para a fabricação de embalagens e equipamentos plásticos com limite de composição e migração específica de 3 mg por quilo. Posteriormente, houve redução do limite anterior para 0,6 mg por quilo. Porém, a RDC número 41 de 2011 proibiu a fabricação e importação de mamadeiras que contivessem o bisfenol A na sua composição. Ftalatos. Os ftalatos são utilizados como plastificantes para aumentar a flexibilidade dos materiais plásticos, sobretudo para tornar o PVC mais flexível. Assim como o BPA, os ftalatos também são potentes desreguladores endócrinos e estão associados à presença de obesidade e distúrbios metabólicos como resistência à insulina e diabetes. A maioria dos produtos de PVC contém o plastificante DEHP, que não é quimicamente ligado ao plástico, tendo fácil difusão para os meios de contato, migrando para o conteúdo das embalagens, como é o caso dos alimentos e dos cosméticos. A Comissão Europeia classificou os ftalatos DBP, BZBP, DIBP e DHP com alto potencial de risco à saúde, banindo o uso de ftalatos também em cosméticos. No Brasil, a legislação proíbe o uso de alguns ftalatos, com limite de concentração para a produção de brinquedos. Para as embalagens de alimentos processados, há limites de migração específica para vários aditivos plásticos, só podendo ser utilizado em embalagens de alimentos não gordurosos, como os ftalatos BZBP, DBP, DIDP e DHP. Os ftalatos DEP, DCHP e DOP só podem ser utilizados em embalagens que armazenam alimentos com quantidade inferior a 5% de material plástico sem contato direto com o alimento. Já os ftalatos DBP, DEHP, DMEP, DNPP e BZBP não podem ser utilizados em cosméticos e produtos de higiene pessoal. Bifenilas policloradas, PCBs. As PCBs são compostos sintéticos utilizados na indústria em transformadores e capacitores, tintas e óleos lubrificantes hidráulicos em peças antigas, identificados como contaminantes ambientais. A contaminação ambiental se dá por armazenamento e descarte inadequado, devido à sua insolubilidade em água e fácil dissolução em gorduras e compostos orgânicos, sendo facilmente absorvidos por tecidos gordurosos e mantidos no organismo. As PCBs são proibidas nos Estados Unidos desde 1977, mas com milhares de toneladas ainda persistentes no meio ambiente. No Brasil, a sua proibição foi estabelecida em 1981, pela PI 19, que proibiu a fabricação, comercialização e uso de PCBs em todo o país, mas permitiu que equipamentos antigos e já instalados continuassem em funcionamento até a substituição por produtos isentos de PCBs. Há potencial de contaminação por descarte e manejo inadequados no meio ambiente, colocando a população em risco pela ingestão de alimentos contaminados e inalação em contato com a pele. Triclosan. O triclosan é uma difenila policlorado utilizado como antimicrobiano de amplo espectro, presente em produtos de higiene pessoal, cosméticos, atuando como conservante. Em 2016, a FDA retirou todos os produtos contendo triclosan do mercado, diante das evidências de que a exposição de longo prazo ao triclosan leva ao desenvolvimento de resistência microbiana, além das evidências de que o triclosan em águas superficiais afeta organismos aquáticos.
No Brasil, esses compostos são liberados para serem utilizados em produtos de higiene pessoal sem exceder a concentração de 0,30%, sendo proibido em aerosóis e sprays, para que não intensifique a contaminação ambiental. A maioria dos desreguladores endócrinos é lipofílica solúvel em gordura, com contaminação presente em alimentos como ovos, carnes, peixes e derivados do leite. Por serem lipofílicas, essas substâncias se acumulam na cadeia alimentar, chegando até o ser humano. Dessa forma, a alimentação humana é importante fonte de contaminação da população com desreguladores também por essa razão. Muitos desreguladores endócrinos são poluentes orgânicos persistentes, por apresentarem elevada meia-vida de eliminação. Além de serem bioacumulados na cadeia alimentar, são encontrados em maior quantidade nos animais que ocupam as porções mais superiores da cadeia alimentar, num processo denominado biomagnificação. Isso amplia seus efeitos no ambiente, inclusive nos humanos, por meio da alimentação. A presença dos DEs no meio ambiente e sua biotransformação podem resultar em metabólitos mais danosos que as substâncias originais, promovendo danos pela exposição aos reguladores endócrinos, como neurotoxicidade, efeitos mutagênicos e carcinogênicos, obesidade e doenças metabólicas. Obrigada por assistir. Compartilhe o vídeo e curta para alcançar mais pessoas. Divulgue informação científica.